E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer ter você aqui. Bom, pessoal, trazendo aqui mais um vídeo então para vocês. Um assunto que eu queria falar, já tem um bom tempo, tá, sobre ele, mas eu estava juntando recursos, juntando argumentos para poder trazer aqui para vocês de forma mais explicada, mais interessante, sobre a equivalência de doses de alguns medicamentos, tá? É muito comum a gente ver, seja em farmácia comercial, seja principalmente em farmácia hospitalar, a gente vê alguns medicamentos que eles trazem a seguinte informação. Traz lá o medicamento com uma determinada dose e ele coloca em seguida equivalente a tantos miligramas de tal ou outra substância. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, hoje no exemplo, né, dá até para vocês verem ali no quadro, ali atrás, a fentanila. A fentanila a gente encontra ela no mercado com dose de 0,0785 miligramas, e aí quando você vai ver é equivalente a 0,05 miligramas. Ou, por exemplo, o Maxolid. Maxolid ele é mais encontrado em farmácia comercial, e ele diz lá, Maxolid 400 miligramas de nimesulida beta-ciclodextrina. E aí, quando você vai ler na embalagem, ele diz que é equivalente a 100 miligramas de nimesulida. E muitas das vezes eu já tive que explicar para pacientes, até mesmo para colegas ali de trabalho que já são um pouco mais observadores, um pouco mais curiosos, né? Isso é muito bom. Então eu tive que explicar porque é que ele traz aquela informação daquela maneira, né? E não de uma forma mais simples, né? Talvez colocar ali na própria embalagem nimesulida 100 miligramas. E contar também um pouco para vocês sobre uma das primeiras vezes que eu me deparei com essa situação. Eu estava trabalhando na farmácia normalmente, e aí o paciente veio com a prescrição de Maxolid, tá? 400 miligramas. E a própria paciente chegou e me perguntou, olha, eu fui lá no médico, ele me passou esse medicamento aqui, que é o Maxolid de 400 miligramas, e eu fui ver depois que ele é a mesma coisa da nimesulida. Por que é que eu tenho que usar esse medicamento? Não a nimesulida, propriamente dita. No momento eu não tinha muitos argumentos para falar com o paciente, então eu disse a ela, né, ó, vamos dar uma pesquisada aqui para ver se a gente entende melhor sobre isso. E foi aí que eu vi que o Maxolid ele é mais indicado para pacientes que têm algum tipo de problema com relação à absorção da nimesulida. E aí eu conversando com ela um pouquinho, para saber um pouco mais sobre o histórico dela, ela foi me contando. E realmente, em outras vezes ela já tinha usado a nimesulida e acabou que ela não teve um efeito tão legal. E o médico suspeitava que essa questão, já que a nimesulida é um anti-inflamatório muito bom e muito interessante, suspeitava que poderia ser alguma coisa relacionada à absorção e não necessariamente à ação do medicamento, né? Então ele indicou esse medicamento para ela fazer esse teste e realmente funcionou. Ela disse que, comparado às outras vezes onde ela usou somente a nimesulida, foi um efeito muito interessante para ela. Então, por conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo e trazer um pouquinho melhor essas explicações para vocês, tá? Para que eu possa exemplificar um pouco melhor isso, vamos aqui para o quadro comigo, que eu vou trazer essas explicações mais detalhadas, né? Mais ponto a ponto para a gente. Então, vamos lá, pessoal. Tentando trazer aqui um pouco mais explicado para vocês, né? Como que funciona essa questão de equivalência. Eu trouxe aqui alguns exemplos de medicamentos que possuem essa equivalência, né? No caso, fentanila, nimesulida, naproxeno e morfina. E eu trouxe alguns exemplos práticos, tá? Eu queria que a gente imaginasse o seguinte, todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas vão saber, né, que água e óleo não se misturam. Então a gente sabe que quando a gente coloca ali dentro de um copo uma quantidade de água, vamos imaginar aqui, né, que a gente pegou um copo e colocou 100 ml de água. E esse copo ele tem exatamente capacidade para 100 ml, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, para ficar melhor da gente visualizar. Então nesse copo eu tenho 100 ml de capacidade total. E eu coloquei nele 100 ml apenas de água. Então, vocês concordam comigo, dá para ver aqui no meu desenho muito bonito, né? Que a 100 ml completou o copo totalmente. Ele ficou completamente cheio de água. Mas vamos imaginar que eu tenho uma segunda substância, que nela eu contenho água misturada com óleo. Eu vou colocar no total, dentro desse copo, as mesmas 100 ml, tá? Opa, 100 ml. Entretanto, como eu tenho ali uma mistura de substâncias, concorda comigo que, por exemplo, aqui eu vou estipular um valor, né? Vamos supor que aqui tem 10 ml de óleo e aqui embaixo eu vou ter o restante de água, que me daria 90 ml. Roberto, sua letra é feia. Tudo bem. A gente está tendo a aula aqui de farmácia e não de gramática, tudo bem? Continua aqui no raciocínio comigo.
Concorda comigo que esse copo ele não foi completamente preenchido com água. E a minha meta seria encher esse copo totalmente de água. Para eu solucionar esse problema, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que adicionar no meu copo uma quantidade maior do que somente 100 ml. Porque se eu colocar somente a 100 ml, eu não vou chegar no 100% do meu copo de água. Quando eu coloco uma quantidade maior do que 100 ml, aquilo que era óleo vai cair do meu copo, né? E no meu copo vai ficar somente água, porque o óleo vai ficar por cima da água e vai chegar um ponto em que ele vai ser despejado do copo. Agora vamos levar isso para a parte prática, no medicamento, na nossa bancada de manipulação, né? A gente tem aqui o nosso graal. Para quem não sabe, o graal é essa bandejinha, essa cumbuca, né? Vamos dizer assim, onde a gente faz ali a mistura e a maceração de algumas substâncias. Então eu levei aqui para o meu graal a minha quantidade de princípio ativo que eu quero trabalhar. Se eu levar somente essa quantidade de princípio ativo, eu vou ter aqui uma determinada quantidade dessa substância. Vamos supor aqui 100 miligramas, vai, para ficar mais fácil a nossa interpretação, né? Então eu tenho 100 miligramas dessa substância. Acontece que, na prática, essa minha substância ela não está pura, ela está misturada com algum sal. Então, o que é que vai acontecer? O sal que está envolto nessa substância, ele vai ocupar um certo volume, né? Uma certa quantidade de substância na minha fórmula geral. Isso significa que eu vou precisar colocar aqui, dentro do meu graal, uma quantidade maior dessa substância, assim como foi aqui no caso da água, né? Uma quantidade maior dessa substância misturada, para que eu possa atingir as mesmas 100 miligramas da minha substância anterior, né? Então vamos supor, tá? Aqui como exemplo, como eu já coloquei 100 miligramas, vamos falar um pouco da nimesulida. A nimesulida que a gente conhece na farmácia como Maxulid de 40 miligramas, né? De 400 miligramas, desculpa. Ele nada mais é do que a nimesulida, então seria aqui o meu vermelhinho, né? O princípio ativo vermelho, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Então o vermelho seria aqui a nimesulida, vou botar aqui em cima. O amarelinho, que seria nada mais nada menos do que o meu sal, seria a beta-ciclodextrina. Isso aqui, ó, o meu sal. Para que eu possa, nessa substância aqui, nessa mistura, atingir 100 miligramas de nimesulida, que é o meu objetivo, 100 miligramas, eu vou precisar adicionar quanto de beta-ciclodextrina, né, nessa fórmula, para poder atingir esse valor de 100 miligramas. No caso do Maxulid, que é aquele que é vendido no mercado, a gente adiciona 300 miligramas. Ah, Roberto, então quer dizer que no Maxulid eu não tenho 400 miligramas de nimesulida. Exatamente, eu tenho 400 miligramas do nimesulida mais o sal que está envolto ali naquela substância. No total aqui eu tenho 400 miligramas. Mas e o que é que vai equivaler essa mistura? A simplesmente 100 miligramas de nimesulida. Ah, entendi agora. E qual seria então a vantagem de eu fazer isso, né? Eu vou estar usando mais material, vou estar usando outras substâncias que não somente a nimesulida. E quais vantagens e quais benefícios isso vai me trazer? Nesse caso em específico, da nimesulida, a beta-ciclodextrina ela vai melhorar a absorção do medicamento, da nimesulida. Ela vai melhorar, por consequência disso, a biodisponibilidade na nimesulida no momento inicial. E, principalmente, ela vai ajudar pacientes que têm algum problema na absorção desse medicamento. A beta-ciclodextrina vai ajudar, por exemplo, pacientes que têm algum problema intestinal, pacientes que têm algum problema realmente de absorver o fármaco. Ele vai ajudar esse paciente a absorver mais quantidade da nimesulida. Quando a gente fala de um paciente normal, um paciente que tem todas as funcionalidades normais, isso não é tão interessante. Ele só vai estar gastando mais, porque é um fármaco mais caro,
sendo que ele poderia estar usando, por exemplo, a nimesulida genérica, né, que é bem mais barato. Mas para algumas classes de pacientes, alguns pacientes em específico, isso é muito interessante de ter essa opção no mercado. No final das contas, eu vou ter ali uma mistura homogênea, né, do medicamento, o princípio ativo, junto com o seu sal. E aqui, pessoal, nesses exemplos que eu trouxe, eu vou também tentar colocar algumas imagens aí para vocês, tá? A fentanila, então, a gente tem lá que ela tem 0,0785 miligramas, tá? Isso a gente tem na bula. Entretanto, isso daqui vai equivaler, ou seja, vai ser igual a 0,05 miligramas desse medicamento. Somente a fentanila pura, né? A nimesulida a gente acabou de exemplificar aqui. Então a gente teria o Maxulid de 400 mg, que equivale a 100 mg de nimesulida. No caso do naproxeno, quando a gente fala de uma marca muito famosa, que é o Flanax, ele tem lá na caixinha dele apresentações de 550 mg ou de 275 mg. Entretanto, isso daqui quer dizer o quê? A de 500 mg significa que ele tem 500 mg do naproxeno e a de 275 que ele tem 250 mg. Quando a gente fala da morfina, a morfina, pessoal, ela, para quem trabalha em ambiente hospitalar ou até mesmo para quem trabalha em farmácia comercial, note que a morfina, geralmente ela vem como sulfato de morfina. Esse sulfato é como se fosse a beta-ciclodextrina. Ele vai fazer algumas alterações na molécula, melhorar a absorção, melhorar a estabilidade da molécula, mas o que realmente vai fazer o efeito no nosso organismo, né, de analgesia, de sedação, seria a morfina. E, por exemplo, no sulfato de morfina 30 mg, né, 30 mg do sulfato, é a mesma coisa de 22,1 aproximadamente, tá? 22,1 miligramas da morfina. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou pegar mais ou menos ali 22,1 miligramas de morfina e vou acrescentar mais 7,9 miligramas de sulfato. Então, eu vou ter 30 miligramas de sulfato de morfina, né? Uma mistura das duas substâncias. E aí, conseguiu entender melhor essa explicação? O que é que você achou aí dessa segunda cena, onde eu posso ir lá para o quadro, eu posso escrever para vocês, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que, quando eu estou estudando, eu gosto muito de escrever. Só que, muitas das vezes, eu não gosto muito de escrever no livro, no caderno, no caso, né? Apesar de, quando a gente está numa aula, alguma coisa, eu tenho que escrever no caderno. Uma das formas que eu gosto de estudar seria escrevendo numa lousa, né? Então eu sempre gosto de ir ali, escrevo alguma coisa, faço algum resumo, alguma explicação para mim mesmo, depois eu apago e aí consigo entender melhor e assimilar o assunto. O que é que você achou desse tipo de metodologia? Então, se você gostou desse vídeo, se eu conseguir esclarecer um pouco melhor as suas dúvidas, não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esses. Deixa nos comentários aquela sua dúvida que você tem. Eu, particularmente, procurei demais sobre essas explicações aqui na internet e é bem raro, bem esporádico a gente encontrar. A gente encontra mais, por exemplo, sobre o Maxulid, né? Mas esses outros exemplos de medicação a gente não costuma ver muito bem falando sobre isso. E acaba que fica um pouco perdido, né? Então, assim, espero ter esclarecido isso melhor para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida quanto a esse assunto, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou lhe responder pelos comentários, tá? E não se esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, tudo bem? E até o próximo vídeo!